Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre deflacionamento de valores monetários na linguagem de programação Python. Então, em primeiro lugar, por que isso é importante? Basicamente porque quando a gente vai analisar um dado que é uma série de valores nominais, ou seja, valores expressos em reais, unidades monetárias, quando a gente vai analisar esse tipo de dados, a gente precisa considerar o efeito, né, que a inflação tem sobre esses valores ao longo do tempo. Então, conforme o tempo passa, a inflação está atuando na economia, né, e esses preços dessas séries, dessas variáveis nominais, né, elas sofrem o efeito dessa inflação. Então, quando a gente vai analisar esses dados ao longo do tempo, a gente precisa considerar justamente esse efeito inflacionário sobre os preços da economia nessa série, nessa variável que você está analisando. Senão você corre o risco, né, de fazer uma análise errônea, desconsiderando, né, desquantificando o efeito da inflação ao longo do tempo. Certo? Então, essa parte de deflacionar um valor monetário, né, é justamente remover, entre aspas, né, o efeito da inflação ao longo do tempo, né, entre um período e outro. Certo? Então, a gente vai ver como que faz isso, né, utilizando aqui o Python. Então, o primeiro passo é você ter os dados, né, necessários para fazer isso. Então, um dos dados necessários, né, são dois. Um dos dados necessários é a série, né, nominal, os valores aí nominais que você quer analisar ao longo do tempo. Então, geralmente vai ser uma série temporal, né? E o segundo dado que você precisa, além dessa série temporal de preços nominais, né, expressos em reais, o segundo dado é um índice de preço, né? Então, existem lá o IPCA, o INPC, o IGP, né? Se você entrar aí no Sidra, você vai ver aí vários índices de preço, ó. Então, sidra.ibge.gov.br vai ter aí pelo menos três índices de preços existentes aqui no Sidra. Então, tem IPCA, INPC, o IPCA 15, tem o IPP, e lá na FGV Dados, se você entrar lá, também vai constar outros índices de preços produzidos aqui no Brasil por essa instituição também. Então, IPA, IPC, INCC. E aí você precisa de uma dessas séries aí de índices de preços, né, para utilizar nesse procedimento de deflacionamento da série nominal. Então, são esses dois dados que você precisa. Então, vamos lá para a parte prática. Abrir o nosso ambiente de programação. Vou utilizar aqui o Google Colab para mostrar como que você faz isso. Eu vou utilizar aqui como exemplo é, a série nominal de salário mínimo nominal aqui no Brasil, né? Então, é o salário mínimo que a gente tem determinado por lei ao longo do tempo. Essa série vem lá do IPEA Data. E para deflacionar essa série, a gente utiliza o índice de preços aqui, que é o INPC, que vem lá do IBGE. Certo? Então, abri aqui meu notebook, vamos chamar ele de PAD 36, vai estar disponibilizado no material do curso. Vamos primeiro importar as bibliotecas necessárias. Então, bibliotecas. Instalar também as bibliotecas que a gente precisa. Ó. Então, instalar bibliotecas. Então, pip install IPA-DataPy para instalar a biblioteca aí correspondente para importar os dados aí dessa instituição. E vamos criar outra seção aqui para coletar esses dados. Então, dados. Vamos coletar os dados com esse código aí que está ali no slide, que eu vou só copiar e colar aqui. Se você não entender alguma parte aqui, volte aí nas aulas anteriores do curso, que a gente já explicou tudo isso daí. Então, vou passar mais diretão aqui. Aqui eu estou coletando a série de valores nominais, salário mínimo, e aqui a série de índice de preços, o INPC, certo? Então, tem as duas séries aí. E agora vamos fazer um cruzamento, né, dessas duas tabelas, basicamente para ter, né, uma tabela única, né, para fazer o procedimento. Então a gente tem aqui as duas séries, ó. Imprimir aqui, dados, chamei aqui de nominais. Tem essa série, vai de 2000 a 2022, mês de dezembro, salário mínimo e dados underline índice. A gente tem o INPC, o índice aí de preços,
vai de 79 a 2023, certo? Então vamos cruzar essas duas tabelas aí e fazer o deflacionamento. Então, deflacionamento. Então, vamos cruzar aqui as tabelas. Cruzamento de dados. Vou chamar aqui de tabela. Vou cruzar ali dados underline nominais, ponto join, com dados nominal, com dados índice, né? Dados índice. Fazer um inner join. Então tá aí. Agora a gente tem uma única tabela de 2000 a 2022, certo? E a partir disso, né, você já tem tudo o que você precisa para fazer o deflacionamento. Então, como que você faz o deflacionamento? Aí você vai aplicar uma formulazinha, né, que é bastante simples, né? Pode parecer complicado, mas é bastante simples. Que é uma divisão e uma multiplicação, basicamente. Então, tu vai pegar o índice, a série de índice de preço, que é o I, vai pegar uma data base para esse índice de preço. Então, você vai escolher um período no tempo que você vai fixar esse valor aí, que você vai utilizar como base para deflacionar a série nominal. Então, por exemplo, eu quero deflacionar aqui o salário mínimo na data base de dezembro de 2022. Então, toda a minha série de salário mínimo vai ser deflacionada a preços de dezembro de 2022 do INPC. Então, você tem que fixar uma data base. Esse é o primeiro passo, né? Colocar aqui no numerador esse valor da série de índice do INPC aqui no caso, né? De um período fixo, né? Aqui no numerador, tá? Dividido por toda a série, né, que você está utilizando aí, né? Então, pelo período que você está analisando, né, no caso. Então, quero analisar ali agosto com dezembro, né? Então, dezembro é a data base, aqui no denominador seria o índice de agosto, certo? Vezes, isso aqui vai dar que a gente chama de fator de deflacionamento, né, entre parênteses aqui, esse fator vezes a série nominal, o valor nominal, né, no período de interesse que você está querendo analisar. Então, por exemplo, lá agosto, pego o valor nominal lá de agosto, faço essa multiplicação aí, e eu vou ter esse valor nominal deflacionado, né, em termos reais, a preços da data base, da data do IJ aí, que é nesse caso que eu estou citando aí, dezembro, por exemplo, tá? Então vamos fazer isso. Pegar aqui, ó, deflacionamento. Primeira coisa, vou criar um objeto aqui para fixar a data base do índice de preço. Então, data, vou colocar aqui, ó, índice database. Vai ser igual a, por exemplo, vamos pegar aqui, tabela, query, data igual a, vamos colocar dezembro. Então, 2022, traço 12, traço 01. A gente vai ter aqui essa linha aí da tabela correspondente a essa data. Aí eu vou pegar somente esse valor aqui, ó. Então, ponto índice, peguei a coluna ali. Eu vou chamar somente o valor, né? Isso daqui é como se fosse uma Panda Series. Então, velos para a gente chamar somente, né, o valor. Vou trazer aqui uma representação de um array com aquele índice ali nessa database, certo? Eu vou utilizar isso daqui no numerador, né, do meu cálculo ali. Então, vou colocar aqui, ó. Tenho aí o numerador. Agora é só aplicar ali o cálculo. Então, eu vou fazer isso aí de uma forma bem simples, né? Criar uma coluna aqui do lado com a série real, né? Então, tabela.assign, colocar aqui o nome da coluna real, é igual a lambda x. Eu vou fazer o cálculo ali, então é bem simples. Abre e fecha parênteses, índice data base dividido por x.índice. Então eu vou deflacionar ali toda a série, tá?
vezes esse resultado aí desse fator de deflacionamento vezes a série nominal. Então, x ponto nominal. Executando isso daí, a gente vai ter o resultado. Então, está aqui a terceira coluna criada com o salário mínimo em termos reais, salário mínimo deflacionado, como você queira chamar. E o que é esperado com o resultado desse cálculo aí? Que na database, tanto o valor da série deflacionada quanto o valor da série nominal sejam exatamente iguais. Por quê? Por construção matemática, né? Então, você vai pegar aqui o índice na database, dividir por ele mesmo, vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa vai ser igual a essa qualquer coisa aí que você está multiplicando. Nesse caso aqui, vai dar o valor nominal desse período, R$ 1.212, certo? E aí, antes ou depois disso, né, dessa data base, aí vai variar, né, o valor aí da série deflacionada que você calculou. Nesse caso aqui tá variando, né, para baixo. Na verdade, depende, né? Então, depende do índice de preço que você está utilizando, tá? Então, por exemplo, aqui no novembro, a gente tem em termos reais o salário mínimo em 1.220. Lá em 2000, no início de 2000, R$ 570 em termos reais o salário mínimo. Em termos reais, né? Em termos nominais, R$ 136, certo? E assim, bastante simples, você faz aí o deflacionamento de um valor monetário utilizando o Python, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar no suporte na análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.